Graça e paz, povo de Deus, uma ótima tarde, terça-feira para todos nós. Vamos à palavra de Deus hoje, que Deus tem para nós, está no livro de Tiago 2:9. Tiago 2:9, vamos ler do 1 ao 9 para nós entendermos o que Deus está falando conosco hoje, neste dia. Amém? Amém. Depois, Salmo 91 ao final, depois vamos orar e vamos então agora louvar a Deus. Amém? Amém. Deus criou o céu e a terra, Deus fez para nós tudo ao meu redor. Deus fez para nós tudo ao meu redor. O Espírito de Deus via sobre as águas. Disse Deus que haja luz e houve luz. Foi feito por Ele, nosso Senhor, para que não faltasse nada para nós. Deus é muito bom, pensou em tudo, para que não faltasse nada para nós, nada para nós. Deus criou o céu e a terra, Deus fez para nós tudo ao meu redor. Deus fez para nós tudo ao meu redor. O Espírito de Deus movia sobre as águas. Disse Deus que haja luz e houve luz. Tudo foi feito por Ele, nosso Senhor, para que não faltasse nada para nós. Deus é muito bom, pensou em tudo, para que não faltasse nada para nós, nada para nós. Deus foi muito bom, continua sendo bom. Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar, amados. Amado Deus e poderoso Pai, graças te damos, Senhor, porque o Senhor preparou tudo para nós. O Senhor preparou este dia, preparou tudo que está ao nosso redor, porque grande és tu, maravilhoso, poderoso, Deus grande, temível. Em nome de Jesus, Pai, nós pedimos, segura pela mão cada vida que aqui está. Não deixa desistir, não deixa sair fora da tua presença, Pai, que nós possamos ouvir a tua voz, ouvir a tua palavra hoje e obedecer, Pai, em nome de Jesus. Perdoa as nossas falhas, nossos pecados, ajuda-nos, Espírito Santo, a sermos melhores, a sermos vencedores em Cristo Jesus, por meio da nossa fé em Ti, Jesus. Pai, abençoa, livra, protege, guarda, que a Tua palavra venha edificar, Pai. Em nome de Jesus nós te agradecemos, ó Deus, por todas as coisas, por tudo que o Senhor tem feito por nós, pelo Teu grande amor por nós e pela humanidade. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Amém. e amém. Glória a Deus, aleluia. Amém. Vamos ler então Tiago, livro de Tiago, já achou aí? Abre a Bíblia, vamos ler a palavra de Deus, palavra que é vida, que é eficaz, é poderosa e não volta vazia. Eu vou ler tudo para vocês entenderem. Fala lá, né, que é proibida a acepção de pessoas, vamos falar sobre isso? Então, a live hoje, tome cuidado, né? Deus não faz acepção de pessoas. Então,
Tiago está falando para a igreja, para os crentes, amém? Amém. Vamos ao recado, então, de Deus neste dia. Meus irmãos, como crentes em nosso glorioso Senhor Jesus, não façam diferença entre as pessoas, tratando-as com parcialidade. Suponham que, na reunião de vocês, entre um homem com anel de ouro e roupas finas, e também entre um pobre com roupas velhas e sujas, se vocês derem atenção especial ao homem que está vestido com roupas finas e disserem: aqui está um lugar apropriado para o Senhor, mas disserem ao pobre: você fique em pé ali, ou sente-se no chão, junto ao estrado onde ponho os meus pés, não estarão fazendo discriminação, fazendo julgamentos com critérios errados? Ouçam, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que são pobres aos olhos do mundo para serem ricos em fé e herdarem o reino que ele prometeu aos que o amam? Mas vocês têm desprezado o pobre? Não são os ricos que oprimem vocês? Não são eles os que arrastam para os tribunais? Não são eles que difamam o bom nome que sobre vocês foi invocado? Se vocês de fato obedecerem à lei do reino encontrada nas Escrituras que diz: ame o seu próximo como a si mesmo, estarão agindo corretamente. Mas se tratarem os outros com parcialidade, estarão cometendo pecado e serão condenados pela lei como transgressores. Amém? Glória a Deus. Amém. Glória É forte, né, Brasil? É forte o negócio hoje. É forte. Deus deu essa palavra, já fiquei me questionando. Será que eu fiz alguma diferença? Será que eu fiz uma acepção? Mas é isso que Deus quer, né? Que quando a gente lê a palavra, a gente se olhe pra gente mesmo, né? Porque geralmente a gente diz: essa palavra cabe pro fulano. Mas não. Não é pro fulano, não é pro Beltrano, não é pro ciclano, é pra mim mesmo, Jesus. É pra mim, Jesus. Que a gente se analise, né? Como eu sempre gosto de dizer, analisar a nós mesmos não é só pro dia de Santa Ceia, mas é também para todos os dias que nós estamos lendo a palavra de Deus. Então, Deus vem dizer hoje, neste dia, é que ele tem todos nós iguaizinhos. Como assim? Eu não sou japonês para ser considerado, né? Tudo igual. O japonês é tudo igual. Até o japonês nem gosta dessa comparação. Ele nem se diz que tudo é igual. Mas é assim que Deus nos vê. Deus nos vê como iguais. Nós somos todos iguais aos olhos de Deus. Porque Deus, ele não sabe fazer diferença, né? Então, todos nós pecamos e todos nós necessitamos de Cristo. Necessitamos de Jesus, porque Jesus tem um plano de salvação para todos nós. A Bíblia está nos dizendo que aqueles que fazem diferença, aqueles que fazem acepção, aqueles que agem com parcialidade, vendo a diferença que tem no rico e que tem no pobre, esses estão pecando. Porque nas Escrituras está que isso é pecado, que eu estou transgredindo. Então nós seremos tratados como pecadores, como transgressores da lei de Deus, quando nós fizermos diferença. E o exemplo que Tiago dá, né? Porque Tiago está falando para os crentes, então estamos falando para a igreja de Jesus Cristo. Porque no mundo pode tudo, né, amado? O mundo pode tudo, então eu não estou falando para quem está no mundo. Mas para quem está no mundo também serve, né? Porque aqui entra diversas pessoas. Então, para nós sabermos a vontade de Deus para a nossa vida, lemos a palavra. Então, Tiago diz: suponho que numa reunião de vocês, entre um homem com anel de ouro, um homem rico, né, com anel de ouro, com roupas finas, também entre o pobre com roupas velhas e sujas, se vocês derem atenção especial, ou seja, se vocês derem mais atenção ao homem que está vestido com roupas finas e disserem: aqui está o seu lugar apropriado para o Senhor, mas disser ao pobre: você fique em pé, ou ali sente-se no chão, junto ao estrado onde põe os meus pés. Então veja bem, colocou o rico num lugar privilegiado, num lugar, né,
que só uma cadeira privilegiada num lugar, numa cadeira fofa, numa cadeira bem bonita, bem linda, ou seja, tratando especial um e colocando o outro, né, num lugar onde não está apropriado, sentado no chão ou no lugar onde a pessoa põe os pés, ou seja, os pés são calçado suja, né, porque a gente pisa no chão. Então, agindo assim, estaremos fazendo uma discriminação, né? Fazendo um julgamento, julgando por um critério ou por outro que é errado, totalmente errado. Estamos fazendo diferença porque um está bem vestido, com um anel, com roupas finas, e o outro está ali de maneira simples, até mesmo com sua roupa suja, e nós estamos tratando de maneira diferente. E Deus não se agrada quando nós fazemos esse tipo de discriminação. Então, Tiago está dizendo isso. Então, Tiago diz, ouça bem, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que são pobres aos olhos do mundo para serem ricos em fé e herdarem o reino de Deus que ele prometeu aos que amam, né? Tem uma passagem de Mateus que diz que é mais fácil o pobre entrar no céu do que o rico, né? Não é isso que diz a palavra? Por quê? Porque por causa da simplicidade, né, do pobre, por causa da sua vida simples, humilde, não é mesmo? E o rico então já tá rico, já está abastado, já está cheio de riquezas, então muitas vezes vai fazer discriminações. Então é mais fácil o pobre entrar do que o rico, não é mesmo? E não quer dizer que tudo seja, né? Mas a palavra de Deus diz isso. Então, meus amados, a palavra de Deus hoje está nos alertando para nós não fazermos acepções, para nós não tratarmos diferente o rico e o pobre. Então, eu trato bem o rico porque ele tem riquezas, porque ele veste bem, porque ele tem joias finas, porque ele tem poder, pode ser um poder financeiro, um poder político, um poder aquisitivo, um status social que me agrada, né? E aquele ali que é pobre, não vou ganhar nada com isso, então deixo ele de lado, não dou atenção para ele, nem especial, nem, né? Nem coisa alguma, rejeito, julgo, trato diferente. Então o que o Tiago está dizendo não é para fazer isso, não façam isso, não façam isso. Porque Deus não escolheu os que são pobres aos olhos do mundo para serem ricos em fé e herdarem o reino de Deus, que ele prometeu aos que amam. Mas vocês têm desprezado o pobre. Então, o Tiago está dizendo para a igreja tem desprezado o pobre. Não são os ricos que os oprimem vocês? Então, os ricos estavam lá oprimindo. Não são eles os que arrastam para os tribunais? Não são eles os que difamam o bom nome que sobre vocês foi invocado? Então, Tiago está questionando. Não são os ricos que estão difamando o bom nome que foi colocado sobre vocês? Então, né? Calúnia, difamação, julgamentos. Será que estamos distante deste tempo? Será que as coisas mudaram? Não mudou nada? Então, o Tiago está perguntando, não são eles, não são os ricos que difamam o bom nome que o pobre tem, né? Que Deus deu para nós um bom nome e nós devemos, né, cuidar para que o nosso nome, né? Mas Deus, ele justifica o justo, né? Amém? Amém. Então diz a palavra, se vocês de fato obedecerem à lei do reino de Deus, encontrada nas escrituras que diz, ame o seu próximo como a si mesmo, estarão agindo corretamente. Então, existe um princípio, né? Tem o primeiro que é amar a Deus e o segundo que é amar ao próximo como a nós mesmos. E nós estamos transgredindo esse princípio de amar ao próximo como a nós mesmos. Quando nós fazemos julgamentos, apontamentos, tratamos diferente, né? Fazemos diferença entre uma pessoa ou outra porque ela é rica ou porque ela é pobre, nós estamos, né, infringindo esse princípio de amar o próximo como a nós mesmos. E esse amor, ele não deve ser carregado de discriminação. Quem ama, ama, né? Deus nos amou primeiro, nos amou e não fez essa discriminação. E muito menos Jesus fez essa discriminação. Jesus disse, todos aqueles que o Pai enviar a mim, eu não rejeitarei.
eu cuidarei, porque pobre ou rico somos pecadores e nós precisamos da salvação, do plano da salvação que Jesus tem para nós. Então Jesus não rejeita ninguém, Deus não rejeita ninguém. Todos que vierem até Ele vai aceitar, vai cuidar, vai dar um banho de misericórdia, vai cuidar de nós. Amém, irmãos? Amém. Então, esta acepção de pessoas, esta diferença, esta parcialidade vai fazer uma divisão na igreja de Jesus Cristo. E qual tipo de divisão? Vai dividir ricos e pobres. E a igreja do Senhor Jesus Cristo não pode estar dividida. Amém? Não sejamos hipócritas no dia da Santa Ceia, disser vamos para a comunhão com Deus, vamos, comunhão com os irmãos, mas existe uma divisão visível e clara entre pobres e ricos. Então, que nós possamos dar ouvidos à palavra de Deus, dar ouvidos para ouvir, não só para ouvir, mas também praticar, nos consertar. Se você está fazendo o que é certo, ótimo, maravilha, continue assim. Continue entendendo que todos nós somos iguais, todos nós temos direito a ser bem tratado, a sermos tratados com igualdade. Mas se você está fazendo errado, se conserte, ande, escute e pratique a palavra de Deus. Amém, amados? Amém. Então, que nós possamos não ser cristãos interesseiros. Não tratarmos bens a um, rejeitarmos a outros por causa de riqueza, de poder, de status, de condição social. Amém? Porque Amém. O mandamento é amar o próximo como a si mesmo. Amém? Então, Amém. Amar sem discriminar. Tá aí o recado que está na palavra de Deus. Amém, amados? Vamos então lá declarar o Salmo 91. Lembrando que Deus, Ele é bom. Lembrando que Jesus não rejeita, Ele nos aceita falhos, pecadores, mas Ele vai nos corrigir ao longo da nossa caminhada. Isso tudo por amor, Se a gente pensar que o amor de Deus é grande por nós, que nós fomos feitos, criados por Ele, que Ele nos ama, nós não vamos nos ofender com a palavra de Deus, porque a palavra é vida para nós. Amém? Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor: Tu és meu refúgio, minha fortaleza, meu Deus em quem confio. Ele te livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com suas penas e sob suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem peste que se move sorrateiramente nas trevas, nem praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olharás e verás o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal o atingirá. Desgraça alguma chegará à sua tenda, porque aos teus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece com teu pé em pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente, porque ele me ama. Eu o resgatarei, eu o protegerei, pois conhece meu nome. Ele clamará a mim, eu lhe darei resposta. E na adversidade estarei com ele, vou livrá-lo, vou cobri-lo de honra, vida longa lhe darei, lhe mostrarei a minha salvação. Amém, amados? Vamos orar. Amém. Então. Amado Deus e poderoso Pai, te agradecemos, Senhor, pela tua santa, poderosa e palavra que é viva e não volta vazia, Pai. Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor é bom, porque o Senhor nos ama e sempre irá nos amar, Pai, independente das nossas dificuldades, das nossas falhas, dos nossos erros. Que a Tua palavra venha hoje nos levando ao conserto, Pai, de nós amarmos o nosso próximo como a nós mesmos, sem rejeitar, sem julgar pela aparência, sem, meu Pai, dar lugar privilegiado ao rico e deixar o pobre assentado num lugar, sem tratá-lo bem, sem tratá-lo com parcialidade, meu Deus. Que nós possamos, Pai, amar e que o nosso amor seja verdadeiro, sincero, sem estar carregado de discriminação, de apontamentos, de coisas, julgamentos errados, Pai, que muitas vezes nós fazemos. Senhor, meu Deus,
Nós sabemos e entendemos que o Senhor não faz diferença, que perante Ti somos todos iguais. Em nome de Jesus, meu Pai, que nós possamos ouvir a Tua palavra, mas não só ouvir, praticar ela, nos corrigir quando estivermos errados, porque o Senhor é um Deus que por muito nos amar, o Senhor nos corrige. O Senhor não nos deixa enveredar por caminhos errados, por visões erradas, por pensamentos errados, e que a Igreja de Jesus Cristo venha estar unida em verdadeira comunhão, Pai, se consertando, se alinhando à vontade de Deus, que é boa, que é perfeita e que é agradável. Pai, em nome de Jesus Cristo, guarda, protege e livra cada filho e filha do perigo, do mal, dos pensamentos errados, Pai, em nome de Jesus. E que nós possamos, meu Deus, estarmos alinhados à Tua vontade. Que nós possamos, Pai, estar no centro da Tua vontade, fazendo o que Te agrada, para que nós venhamos ser cheios da graça, do poder, do favor e da autoridade do nome de Jesus. Eu te agradeço e peço, livra do mal, livra da inveja, do olho gordo, da praga, da maldição. Livra-nos, Senhor, de todo mal, de toda investida maligna, em nome de Jesus Cristo. Amém, Amém. e amém. Amém, amados? Amém. Fica na paz do nosso Senhor Jesus e lembra que não é só de pão que viverá o homem, mas também de toda a palavra que sai da boca de Deus.